Em nossas viagens por Santa Catarina, um dos maiores desafios é encontrar eleitores que entendam a importância do seu voto. Muitos vão às urnas porque o voto é obrigatório. Outros mudam de cidade, mas não transferem o título eleitoral. Eu não sou daqui, não. Eu não voto aqui. Não? Eu moro aqui, mas vim do Paraná faz 6 anos. A Rosa está entre os milhares de eleitores brasileiros que não votam na cidade onde moram, mas utilizam os serviços públicos locais. No Brasil, os alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos são obrigados por lei a votar. Os analfabetos, os maiores de 70 anos e os inválidos podem requerer isenção junto ao cartório eleitoral. A cada 2 anos, vamos às urnas eleger presidentes da República, senadores, deputados federais e estaduais, vereadores e prefeitos. A eleição para prefeito é uma das mais importantes para uma cidade. Afinal, o eleito será o responsável legítimo pelo desenvolvimento do município. Mas será que o eleitor entende essa dinâmica? Para compreendermos como funciona a cabeça do eleitor, vamos perguntar para eles. Afinal, você sabe por que elegemos um prefeito para a nossa cidade? Para que dê prosseguimento às obras da cidade, tendo em vista que todo pleito para prefeito é feito a cada 4 anos e o povo escolhe de acordo com o candidato e o gosto dele. O prefeito são eleitos para fazer, para atender às necessidades da população da cidade. Para fazer o serviço da cidade, arrumar as ruas, os bairros, né? Ser visitado, roçar as gramas, deixar tudo no lugar certo, né? Eu elejo prefeito cada 4 anos para mudar e coisa, não pode ficar sempre a mesma figura que está, né? É a cidadania, a gente tem que votar. Então nós estamos aí para eleger, né? A opinião dos eleitores de Blumenau reflete o pensamento de muitos eleitores espalhados pelos 295 municípios catarinenses. No programa de hoje, vamos conhecer qual é a expectativa destes eleitores e mostrar os desafios do prefeito Napoleão Bernardes. Blumenau, cidade localizada no Vale do Itajaí, a 148 quilômetros de Florianópolis, é uma das maiores cidades de Santa Catarina. Tem 319 mil habitantes, dos quais 138 mil estão empregados formalmente. A renda per capita mensal é de pouco mais de R$3.000 e o produto interno bruto do município chega a cerca de 11 bilhões de reais. A economia de Blumenau se divide em prestação de serviço, indústria e comércio. O orçamento público municipal para 2013 é de pouco mais de R$1 bilhão. Com este valor, o prefeito eleito em 2012, Napoleão Bernardes, terá de colocar em prática o seu plano de governo. Aos 16 anos, haveria a minha filiação partidária e a minha inscrição eleitoral. Aos 15, eu já comecei a estudar qual seria o caminho a tomar. E eu deparei com uma causa, que é a causa que me motiva em relação à vida pública, que é o conceito da igualdade de oportunidades. Eu entendo que o ponto de chegada, isso depende do mérito, do empenho, da dedicação de cada pessoa. Agora, o ponto de partida, o ponto de largada, esse deve ser o mais igual. Essa é a verdadeira justiça social. E essa é a tese da social-democracia, que é a minha convicção ideológica. A social-democracia, em resumo, defende que as pessoas tenham oportunidades ou mais iguais. E isso me motivou ao ingresso, com 16 anos, portanto, no meu partido, o PSDB. Napoleão Bernardes disputou o cargo de prefeito no segundo turno e foi eleito com 70% dos votos. Blumenau possui 230.064 eleitores aptos ao voto e o índice de abstenção no segundo turno foi de 15%. Um prefeito jovem, eleito com um número tão expressivo de votos, tem pela frente muitos desafios. E nós queremos ouvir de quem mora na cidade quais são as áreas mais necessitadas de investimentos. As ruas, os asfaltos, tá muito buraco, muito. E nos hospitais, né, que não tem muito médicos, tanto que o Santo Antônio queria fechar, investir mais nessas áreas, né, porque a saúde está precária. Segurança, em primeiro lugar, saúde é fundamental, sem a saúde não há segurança.
e mais investimento na área esportiva, não só para futebol. O plano de governo de Napoleão Bernardes, registrado no TRE de Santa Catarina para a disputa eleitoral de 2012, é amplo e contempla áreas como a saúde, educação, assistência social, esporte e lazer, cultura, juventude, habitação, segurança pública, mobilidade urbana, saneamento ambiental, defesa civil, gestão ambiental e desenvolvimento econômico sustentável. Para executar o seu plano de governo, o prefeito revela que vai trabalhar com resultados e faz um alerta. Vai manter no cargo quem apresentar cumprimento das metas do plano de governo proposto. Ou seja, secretário que não der resultados não ficará no cargo. Todos os secretários vão ter metas a atingir, com indicadores, objetivos, com índices, e a sua permanência na função vai depender do atingimento desses resultados. A bem da verdade, na iniciativa privada, ou mesmo na casa da gente, em relação aos profissionais que trabalham no nosso lar, existem metas, existem resultados. As pessoas têm que atingir determinados objetivos. E na administração pública não pode ser diferente. Eu trabalho aqui com um conceito de meritocracia. A pessoa certa no lugar certo. Eu sempre digo que cota partidária, isso faz parte da política do passado, da antiga política. A política do toma lá da cá acabou. A política pragmática, ela deve acabar. A política tem que ser programática, no sentido dos objetivos, no sentido das causas, no sentido dos interesses públicos a serem atingidos e alcançados. Por isso, quando eu falo em gestão para resultados, significa tornar claro e objetivo para a comunidade onde se pretende chegar. Por isso, instrumentos como o plano de metas, o contrato de gestão e, periodicamente, a apresentação desses resultados à comunidade. Blumenau possui mais de 500 mil quilômetros quadrados e cerca de 3.800 ruas. Por aqui trafegam milhares de carros todos os dias, colocando a mobilidade urbana no topo das reclamações da população. De acordo com o Ciretran local, Blumenau tem mais de 225 mil veículos emplacados na cidade. Se somados aos flutuantes, o número de carros trafegando na cidade por dia pode chegar a mais de 300 mil. Com tantos veículos indo e vindo todos os dias, a mobilidade urbana passou a ser um dos principais problemas de Blumenau. Nós levamos ao prefeito as reclamações da população e perguntamos a ele quais são as ações que ele prevê em seu plano de governo para esta área. Nós estamos investindo muito em relação a novas ações e com uma visão diferenciada de cidade que está sendo construída pela Secretaria de Planejamento, valorizando os diversos modais de transporte, especialmente em relação ao coletivo, ao cicloviário, valorizando e humanizando a questão relacionada aos pedestres para que haja segurança e também a quem transita com o seu veículo. Nós tivemos uma passagem recente do governador do estado pela nossa cidade e nessa passagem nós firmamos um convênio em relação ao governo do estado da ordem de 10 milhões de reais para viabilizar a conclusão do complexo viário Bernardo Wolfgang Werner. Esse complexo viário, popularmente conhecido como Ponte do Badefurt, é muito mais que uma ponte. É um grande complexo viário, um novo acesso à cidade de Blumenau que vai beneficiar moradores de muitos bairros da nossa cidade. Para desafogar as vias da cidade, estudiosos afirmam que o investimento em transporte público com qualidade é a saída para municípios como Blumenau. Por aqui, o transporte público possui 6 terminais de integração do sistema, por onde circulam 258 ônibus e 125 mil pessoas por dia. Número insuficiente para atender a demanda e com uma tarifa que não cabe no orçamento de usuários como o Douglas. Também está um absurdo, como se diz, a passagem. Está muito alto. O reajuste que eu concedi no início do ano, que é contratual, anualmente deve haver a revisão da tarifa do transporte coletivo. O reajuste aqui foi muito menor que o índice de inflação que se verificou no Brasil.
É importante destacar que nós estamos buscando avançar na qualidade do transporte coletivo. O sistema de saúde de Blumenau conta com 49 postos, 7 ambulatórios gerais e uma unidade avançada de saúde. Na rede hospitalar, são 5 hospitais, que juntos somam 674 leitos. Blumenau tem investido em média cerca de 20% do seu orçamento na área da saúde e nós vamos manter essa média de 20% investidos na saúde, embora o mínimo constitucional, o mínimo que a Constituição exige de um município de investimento na área da atenção da saúde básica seja 15%. Nós temos ações muito importantes em relação ao Hospital Santo Antônio, que acaba por ser o Hospital Regional do Vale do Itajaí. A Prefeitura de Blumenau investe cerca de R$750 mil por mês em relação ao Hospital Santo Antônio, para o seu custeio, para cirurgias, para profissionais que atuam lá. Já nesse início de governo, nos 100 primeiros dias de governo, nós vamos assegurar à comunidade a ampliação do horário de atendimento de 2 ambulatórios gerais, que passam a atender a comunidade até a meia-noite, garantindo o atendimento mais próximo da casa das pessoas, mais perto da casa das pessoas, facilitando a vida daqueles que mais precisam do atendimento público de saúde na hora em que necessitarem. Então, nos ambulatórios gerais do Garcia e do Bairro da Velha, 2 regiões muito populosas da nossa cidade, nós vamos conseguir esse avanço que foi fruto de um esforço de todas as equipes de governo e já nesses 100 dias para permitir a ampliação do atendimento desses ambulatórios gerais até a meia-noite. E os investimentos vão prosseguir em ritmo acelerado na atenção básica, que é a responsabilidade do município. A educação, que tem investimentos previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, também será ampliada em Blumenau, principalmente nas vagas de educação infantil. A rede municipal de educação é composta por 50 escolas, que somam 23 mil vagas. Educação, o município de Blumenau investe 25% do seu orçamento e nós estamos avançando em muitos aspectos. Estamos em tratativas com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para criar um grande programa municipal de primeira infância. Primeira infância, essa idade de 0 a 6 anos, esse é o investimento mais inteligente que há no mundo. E o mundo já percebeu a importância desse investimento. Porque quando a gente tem uma primeira infância sólida, um investimento forte na área educacional e na área da saúde, essa é a segurança e a garantia que nós vamos ter crianças, adolescentes, adultos e idosos mais saudáveis e com muito mais oportunidades de vida. A igualdade de oportunidades, as mesmas chances para que as pessoas possam atingir os seus sonhos, as suas realizações, os seus objetivos, isso tudo começa na primeira infância e por isso nós estamos trabalhando nesse primeiro ano de governo num programa agressivo de busca de recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para investimento na primeira infância e nas vagas de educação infantil, para garantir esse primeiro alicerce, essa primeira base pedagógica. Firmamos também na última semana o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Correta, para fechar a torneira do analfabetismo. E embora Blumenau tenha bons índices, extraordinários índices de alfabetização, é importante que as crianças sejam alfabetizadas na idade correta. E a minha obstinação é no sentido de que Blumenau antecipe as próprias metas nacionais em termos de idade precoce para a alfabetização das nossas crianças, e isso será um salto de qualidade. Mas sem esquecer também daqueles adultos que ainda hoje não estão alfabetizados. Percentualmente, pode até aparentar um índice pequeno, mas são pessoas que vivem hoje a escuridão e na não libertação em virtude do analfabetismo. A pergunta de sempre, né? Por que o salário do professor é tão baixo? É essa a pergunta, as nossas reivindicações. Bom, Maria, essa é uma realidade nacional, nós temos o plano de carreira da educação e certamente ao longo do nosso governo nós vamos buscar aprofundar esse bom relacionamento com toda essa classe. Também sou professor, vivo o dia a dia da sala de aula, conheço o dia a dia da sala de aula e a educação é, sem dúvida, a alavanca a proporcionar à nossa comunidade certamente muito mais igualdade e muito mais oportunidade. Prefeito Napoleão, quero te fazer uma pergunta rapidinha, que hoje o mundo, né, o Brasil, nações todas estão carentes de um trabalho social decente, onde envolve a família, né? A gente vê nos programas de televisão, a gente vê ação policial, muita morte, crime, família contra família, são adolescentes, colégio, professoras que hoje, na verdade, elas têm até medo de trabalhar por causa da violência que tem dentro dos colégios. Eu creio que na área social devia ter um investimento maior, né, começando pelas famílias. Eu te faço uma pergunta, o que você vê isso? Você que é um prefeito eleito do povo, se a prioridade é isso ou não é?
Sérgio, nós inclusive para ampliarmos essa capacidade de trabalho fizemos a fusão, a soma da Secretaria de Assistência Social com a Secretaria de Habitação. E tivemos então a criação da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem investido fortemente, tem dialogado com a comunidade, tem fortalecido a parceria com as ONGs, as entidades assistenciais, as entidades beneficentes. Agora, o governo tem sim a sua parcela de responsabilidade e nós vamos agir muito nessa questão. Mas, por outro lado, a própria sociedade, as próprias famílias também têm o seu papel, também têm a sua responsabilidade, também têm a sua missão. Nós, como eu disse, estamos investindo em educação em tempo integral, em contraturno escolar, das entidades assistenciais. Nós estamos agora num programa apresentado ao Ministério da Justiça, pioneiro. O Blumenau foi a primeira a apresentar sua proposta para investir em multiplicadores, em líderes da nossa comunidade, no sentido do combate ao mal das drogas, no sentido de levar e disseminar as informações do bem e da vida saudável às famílias. Muitas coisas vão acontecer, nós contamos com o seu apoio e com a sua ajuda. A gente tem um problema que é um problema importante de todos os municípios, que é saúde, que é segurança pública, mas educação e saúde é básico, né? Se você tiver uma boa educação, não precisa no futuro investir em segurança pública, né? Não é uma cidade insegura, mas comparado com o que se falam de muitos anos atrás, é uma cidade que está se tornando insegura, sim. Mário, é preciso investir fortemente na área da segurança e quando eu falava da central de operações, vídeo monitoramento, nós também estamos investindo junto ao governo do estado e buscando essa parceria para que nessa central de operações, vídeo monitoramento, além das questões de defesa civil, nós tenhamos uma atuação inteligente e avançada do ponto de vista da tecnologia, para avançar nas questões de trânsito e também da segurança pública. Preciso ter a tecnologia como aliada. Quanto mais tecnologia houver em favor da segurança, certamente muito mais resultados em favor da comunidade haverá. Nós estamos numa relação de parceria com o governo do estado. Haverá a formação de novos policiais ao longo desse ano e Blumenau e o Vale do Itajaí serão contemplados também com o ingresso de novos policiais para proteger a nossa comunidade. Além da segurança pública e mobilidade urbana, os blumenauenses esperam do novo prefeito ações para um problema crônico, um fantasma que assombra a cidade há décadas. De acordo com estudos, Santa Catarina é um dos estados mais afetados por enchentes, deslizamentos e secas. Uma pesquisa divulgada no ano passado pelo IBGE apontou que apenas 17 municípios possuem um plano de redução de riscos e Blumenau é um deles. Na década de 80 e novamente em 2008, a cidade ficou praticamente isolada e a catástrofe acendeu novamente o sinal vermelho. A enchente de novembro de 2008 provocou inúmeros estragos em Blumenau, com deslizamentos de terra, de morros, levando abaixo casas e pessoas. Diante dessa realidade, os blumenauenses esperam do novo prefeito ações que possam amenizar tragédias como essa. Napoleão Bernardes, em seu plano de governo, traçou algumas ações que, segundo ele, estão sendo colocadas em prática já de imediato. Por um lado, estamos trabalhando em parceria com o governo do estado na concretização dos investimentos do Pacto Santa Catarina na questão de prevenção de cheias. São investimentos robustos que acontecem desde a região do Alto Vale e que acabam também aqui no Vale do Itajaí, permitindo a diminuição do nível das águas em caso de uma enchente. Os fatos do tempo, os eventos naturais, eles são impossíveis de ser evitados. As tragédias são naturais, climáticas, o homem não pode controlá-las. Mas o homem, através da ação firme e forte do poder público, pode minimizar, pode diminuir, pode mitigar os efeitos e as consequências de um evento natural. É por isso que no âmbito do município estamos trabalhando agora com a Secretaria de Defesa do Cidadão na constituição aqui no prédio da Prefeitura de uma central de operações e monitoramento, integrando as câmeras de vídeo monitoramento, trazendo para elas também a funcionalidade relacionada às operações de defesa civil. Nós vamos ter aqui em Blumenau um exemplo para todas as cidades médias do Brasil
de um mecanismo altamente avançado de utilizar a tecnologia a favor da tomada de decisões estratégicas e mais inteligentes e mais acertadas para diminuir as consequências e os efeitos de um evento climático. Então estamos investindo na central de operações e vídeo monitoramento, nesse momento na fase da captação de recursos, também num sistema de alerta eletrônico que vai, com o aporte de avanços dos estudos meteorológicos, permitir o alerta à comunidade com antecedência, no caso de cheias e no caso aqui de Blumenau, de uma nova eventualidade climática, que são as questões dos desbarrancamentos, deslizamentos, e através dos novos conceitos, da nova tecnologia relacionada à meteorologia, permitir um alerta antecipado em relação à comunidade sobre os possíveis eventos do tempo. E, por outro lado, trabalhando muito firmemente com a questão da orientação, da prevenção, do conhecimento, da educação nos núcleos de defesa civil junto às comunidades, para que as comunidades, no caso de um alerta, saibam exatamente que medidas tomar. De acordo com o governo do estado, poucos municípios catarinenses têm defesa civil estruturada, de modo a atender população em áreas de risco durante catástrofes. Nós perguntamos ao prefeito quanto e como ele vai investir na defesa civil de Blumenau. A Defesa Civil de Blumenau, ela sempre foi referência, não só para o estado de Santa Catarina, mas do Brasil, em relação a todos os seus procedimentos, manuais, técnicas em caso de enchentes. Nós temos essa especialidade. O novo desafio, ele está relacionado em relação aos deslizamentos, aos desbarrancamentos, que é um novo evento climático que não só Blumenau, mas muitas cidades brasileiras, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, infelizmente têm enfrentado. E são esses desafios que nós vamos vencer através do investimento, em primeiro lugar, da tecnologia, para que a tecnologia contribua na tomada de decisões estratégicas para se antecipar ao risco e evitar o aumento de determinadas consequências, mas também esse investimento forte presencial na comunidade, levando aos bairros, levando as comunidades potencialmente atingidas, levando as escolas à educação desde as crianças e adolescentes, no sentido de, com informação e conhecimento, nós evitarmos a chance de consequências mais graves. Se por um lado o prefeito da cidade investe em ações para amenizar as catástrofes climáticas, por outro lado, a população precisa se sensibilizar e evitar ocupar áreas de risco. Essa é uma realidade social do Brasil e um grande desafio em cidades como Blumenau. Nós temos na Secretaria de Defesa do Cidadão um departamento altamente especializado na questão de geologia. E as pessoas que estão nas áreas de risco, elas são informadas, orientadas, educadas. Em primeiro lugar, para que aquelas áreas elas não aumentem, elas não incrementem, nós temos um controle rigoroso para a não expansão dessas áreas. Em relação àquilo que já está consolidado, em paralelo, na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos prospectado recursos para o investimento em projetos Minha Casa Minha Vida, de moradia popular, e agora numa nova concepção. Porque não basta agregar centenas de famílias no espaço, é preciso planejar todo o entorno. Quando se há um projeto habitacional, é preciso pensar na qualidade de vida daquelas pessoas que venham a morar naquele ambiente e nas pessoas que já moram naquele ambiente. Mas como construir casas para a população fora de área de risco em uma cidade predominada por morros? Blumenau tem uma geografia diferenciada, uma topografia diferenciada e também uma questão hidrológica diferenciada. São muitos, além do rio Itajaí, mas são muitos ribeirões que cortam a nossa cidade e isso acaba gerando uma política diferenciada de ocupação do solo urbano. Mas eu estive recentemente em uma agenda técnica com o secretário de Planejamento e o secretário de Desenvolvimento Social, justamente averiguando quais são as áreas públicas do município em que possa haver esse investimento na questão habitacional. Mas o investimento na questão habitacional na perspectiva que eu mencionava, integrada, de humanização dos espaços, com áreas de lazer, com questões relacionadas à infraestrutura de mobilidade urbana, educacional e de saúde, para que de fato, quando haja um novo conjunto habitacional, isso se dê com muita qualidade de vida para quem vai estar naquele espaço e para quem já mora naquele espaço, naquele entorno.
Passados os primeiros 100 dias de governo, Napoleão Bernardes e todos os demais prefeitos eleitos em 2012 terão pela frente 4 anos para cumprir tudo o que foi prometido em campanha eleitoral. O prefeito deve ser um grande guardião dos interesses da cidade, das políticas do dia a dia, de manutenção, de zeladoria, desse grande condomínio que é uma cidade, mas também da visão de longo prazo e essa altamente estratégica para a perspectiva de desenvolvimento e alavancagem do desenvolvimento econômico, social, humano que se quer e se pretende. O eleitor está cada vez mais maduro politicamente e o Brasil tem avançado nesse processo de maturação. Os resultados eleitorais têm demonstrado isso. Cada vez mais as pessoas votam de acordo com concepções, com uma visão estratégica de longo prazo, com aquilo que se sonha e se idealiza para uma cidade e muito menos em relação ao que se via no passado de uma política do toma lá da cá. O eleitorado tem avançado no sentido da maturidade política e certamente tem uma concepção muito mais clara. E a imprensa tem tido um papel fundamental e notório no sentido de amadurecer a cultura política brasileira. Maturidade, senso de coletividade e comprometimento com a cidadania são atitudes que podem mudar o mundo. A política brasileira necessita de homens públicos comprometidos e honestos, mas precisa também que os eleitores entendam cada vez mais a sua parcela de responsabilidade neste processo. Afinal, a democracia começa dentro das nossas casas e é ampliada nas nossas atitudes diárias.